Olá, amigos, de volta aqui com o Momento de Reflexão com o Amino Ferreira, momento de espiritualidade, oração, reflexão, pôr em prática também, acima de tudo, por meio desse momento, esse sal e essa luz, guiados pela Santa Palavra de Deus, que hoje nos diz: Jesus estava passando por um campo de trigo, em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então, os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhe disse: Por acaso não leste o que Davi e seus companheiros fizeram quando passavam necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Queridos amigos, amigas, você que me acompanha por meio dessa mídia, dessa rede social, chamo aqui sua atenção para dois aspectos importantes nessa leitura e em nossas vidas. Como é que você administra o sentido de compaixão na tua vida, o sentido de fazer o bem? Existe uma hora determinada para você fazer o bem? Só vou fazer o bem naquela hora, quando der tal hora? Existe um dia determinado para você fazer o bem? Vou esperar e só vou fazer o bem no dia tal, específico no dia tal. E o resto dos dias? E o resto da semana? E o tempo se completa? E o tempo que se faz sentido na tua vida para que nós possamos levar essa palavra a todas as criaturas, a todo momento e a todo instante? Fazer o bem não vai ao encontro de escolher um dia da semana para se praticar a misericórdia, a compaixão. Não, Jesus no Evangelho de hoje nos mostra, por meio desse sentido maior, de que o sábado, naquele tempo, era visto como um dia santificado, um dia especial. Então Jesus caminha e eles estavam com fome, seus discípulos. E os discípulos começam a arrancar espigas enquanto caminhavam. Logo, os hipócritas, os doutores da lei, ali, mediante as normas, as leis, os regimentos, os decretos, que não vinham a favor da vida, porque sabemos que todo o sentido maior da lei deve ser e deve vir em sentido a favor da vida. Não sejam normas, leis, regimes, decretos, legislação que venham colocar fardos pesados no povo. Não venham, acima de tudo, por meio dessas normas, dessas leis, desses decretos, desse regimento, ser algo que venha oprimir, excluir. Não, deve ser algo que deve ser criado para o bem comum, deve ser criado a favor da vida. E verificamos justamente isso no Evangelho de hoje. Os discípulos de Jesus começam a comer, saciar sua fome no dia do sábado. Logo, os hipócritas, os doutores da lei, como quem aponta o dedo e não estende as mãos, aos famintos, aos necessitados. O que seria melhor fazer? Oferecer comida, oferecer alimento àquelas pessoas que estavam necessitadas? Ou criticar as pessoas porque eles estavam comendo, saciando a sua fome num dia de sábado? E Jesus diz, após ouvir a hipocrisia daquela geração, que dizia a ele: Olha, porque eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? E Jesus os faz lembrar: Por acaso nunca leste o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? O que eles fizeram? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote e comeu os pães oferecidos a Deus? No entanto, esses pães só eram servidos aos sacerdotes. Isso era permitido que eles comessem. E acrescentou: Ficai atento. Um aviso aqui que eu dou para vocês, como que Jesus dissesse a mim e a você. O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Ou seja, cada dia, cada momento, cada oportunidade que você tem, fazer o bem, independente do dia da semana, independente do dia, da hora.
Fazei o bem sempre, pois o fazer o bem não restringe somente a um dia específico. Fazer o bem vai ao encontro daquilo que teu coração manda, daquilo que o coração sente diante das necessidades e das fragilidades das pessoas as quais estão passando alguma dificuldade. Porque a criação de normas, muitas vezes, as leis, regimentos, decretos, foge o sentido maior de vir a favor da vida. Deve-se criar, acima de tudo, normas de condutas que venham a favor da vida, da esperança, da fé, do ver, do sentir compaixão, do colocar-se no lugar do outro, do gerar empatia. As normas e as leis devem ser criadas para reger um momento, um sentido maior, mas sem oprimir, sem ser fardo pesado, para o bem comum. O trabalho é todo dia, o trabalho é todo instante, e a palavra de Deus deve ser propagada e levada os infinitos lugares, as infinitas situações que perpassam a vida do ser humano. O trabalho deve ser, acima de tudo, no sentido de gerar transformação no seio da sociedade, mas afastando da opressão. Jesus dá o exemplo. Jesus nos mostra o caminho. Jesus nos direciona. Jesus nos mostra, acima de tudo, que fazer o bem deve ser algo, uma prática suave. Jesus nos mostra o sentido de fazer o bem, independente do dia da semana, independente de ser segunda, terça, sábado ou domingo. Fazer o bem tem que ser sempre, a todo instante. Vamos fazer essa experiência sempre. Vamos fazer essa experiência da prática da justiça, do bem comum, mas sem nos apegarmos a um dia específico. Fazei o que o teu coração manda no sentido do ver, sentir compaixão a todo momento, a todo instante. Você já fez a experiência de diariamente fazer a prática da espiritualidade, independente de ser um dia de sábado? Tirar um momento do dia para refletir a palavra, reunir tua família, orar. Essas práticas que geram uma espiritualidade com um sentido único em Cristo. Nesse Cristo que nos alimenta a todo instante, a todo dia, a toda hora com sua palavra, com sua luz, dizendo a mim: ei, tendes fé, você que está me ouvindo, tenha esperança. Estamos vivendo momentos difíceis, perdendo entes queridos, amigos, em face a essa pandemia. Não está fácil esse momento, mas é em Cristo e é com Cristo que deveremos permanecer para que cada vez tenha sentido a nossa passagem por essa fase terrena. Que essa espiritualidade nos leve a refletir e nos leve a praticar o bem, independente do dia da semana. Fazei o bem sempre, a todo instante e a todo lugar. Momento de reflexão com Almino Ferreira. Um beijo no coração de cada um de vocês.